Vamos lá. Uma única respiração. Parece a coisa mais simples do mundo, não é mesmo? A gente inspira, expira e pronto. Mas hoje a gente vai seguir o caminho desse ar numa jornada fascinante pelo sistema respiratório superior. E olha, vamos descobrir que ele é um engenheiro e tanto, fazendo muito, mas muito mais do que só levar o ar para dentro e para fora. Pois é, respirar parece um ato automático quase banal. Mas e se eu dissesse que cada vez que o ar entra e sai, isso tem uma ligação profunda com o cheiro de um café, com o som da nossa própria voz e até com o controle da pressão arterial? Acredite, está tudo interligado e é isso que a gente vai desvendar agora. Certo, então vamos começar essa viagem. A nossa história começa bem aqui, com o ar entrando pelo nariz. Daí ele desce pela faringe, passa pela laringe, tudo isso antes de chegar lá embaixo, nos pulmões. Cada etapa dessa jornada, gente, é uma verdadeira obra de engenharia biológica. Vamos explorar os segredos de cada uma delas. Primeiro, uma coisa fundamental que a gente precisa entender. A troca de gases, o oxigênio entrando e o gás carbônico saindo, é só o começo da história. Esse sistema é um verdadeiro multitarefa, com um monte de responsabilidades vitais que vão bem além do simples inspirar e expirar. E olha só que interessante essa lista de talentos ocultos, porque o sistema respiratório não só mantém a gente vivo, não. Ele também ajuda a equilibrar o pH, a acidez do nosso sangue, é ele que possibilita o sentido do olfato, é a base para a nossa fala, participa da regulação da pressão arterial e, pasmem, até ajuda em ações como a defecação. É ou não é uma coisa incrível? Bom, nossa jornada começa oficialmente aqui, na porta de entrada de todo o sistema. O nariz, ele não é só um detalhe no rosto, viu? É uma estrutura super especializada, projetada para ser nossa primeira linha de defesa e de preparação do ar que a gente respira. Olhem só a complexidade que é isso aqui por dentro. Assim que o ar entra na cavidade nasal, ele dá de cara com essas estruturas curvas, que são as conchas nasais. Elas não estão aí à toa, não. Elas criam uma turbulência, forçando o ar a entrar em contato com a mucosa e a iniciar um tratamento super importante. Então, o ponto principal aqui é que o nariz funciona como um climatizador de altíssima tecnologia. Primeiro, os pelos, que a gente chama de vibriças, já barram as partículas maiores, depois, uma rede enorme de vasos sanguíneos age como um aquecedor, esquentando o ar. E, por último, o muco umedece tudo, garantindo que o ar chegue nos pulmões na condição perfeita. E já que falamos dessa rica rede de vasos sanguíneos, tem uma área específica que merece um destaque especial, o tal do plexo de Kisselbach. Pensa nele como um emaranhado de artérias bem na parte da frente do septo nasal. E aqui a gente tem um paradoxo bem interessante do nosso corpo. A mesma concentração de vasos, que é perfeita para aquecer o ar, também torna essa área super delicada. Qualquer arranhãozinho ou até o ar mais seco pode machucar, o que explica por que a maioria dos sangramentos nasais acontece exatamente aí. E falando em estrutura, tem outra coisa bem importante aqui, o septo nasal. Sabe aquela parede que divide o nariz em dois? O ideal é que ela seja retinha, dividindo o espaço igualmente. Só que, muitas vezes, acontece o famoso desvio de septo. E aí uma das passagens fica mais estreita, dificultando a respiração e podendo até causar sinusites crônicas ou mais sangramentos. Ok, depois de passar pelo nariz, o ar chega num lugar fascinante, a faringe. Vamos pensar nela como um corredor compartilhado, sabe? Um ponto de encontro crucial onde o caminho do ar e o caminho da comida se cruzam. A faringe, na verdade, tem 3 partes. Lá em cima, a nasofaringe, logo atrás do nariz. No meio, a orofaringe, que fica atrás da boca. E lá embaixo, a laringofaringe, que se conecta com a laringe e com o esôfago. Cada pedacinho tem um papel específico para conduzir o ar e o alimento. O grande desafio aqui é ser um verdadeiro controlador de tráfego. O corpo precisa garantir, a todo custo, que o ar vá para a laringe e que a comida desça pelo esôfago. Qualquer erro nesse direcionamento pode levar a um engasgo, então a coordenação dos músculos por ali tem que ser impecável. E uma situação clínica bem comum nessa área é o aumento das adenoides, que são as amígdalas que ficam lá no fundo. Em crianças, principalmente, elas podem crescer tanto a ponto de bloquear a passagem do ar pelo nariz. Isso força a criança a respirar pela boca, o que pode trazer um monte de complicações. Chegamos então à última parada do nosso tour pelas vias aéreas superiores, a laringe. Essa estrutura aqui é, ao mesmo tempo, um portão de segurança para os pulmões e a nossa caixa de voz, dupla função importantíssima. A laringe é basicamente um esqueleto feito de cartilagens. A mais famosa delas é a cartilagem tireoide, que tem aquela pontinha na frente que a gente conhece como pomo de Adão, sabe? E ela é bem mais evidente nos homens por causa da testosterona.
Essa frase resume perfeitamente a função de proteção da laringe. A glote, que é a abertura entre as cordas vocais, funciona como um portão. Quando a gente engole, ela se fecha com tudo, impedindo que comida ou líquido entre no caminho errado e nos protegendo do engasgo. E como a voz é produzida? É um processo de uma elegância incrível. Basicamente, os músculos juntam as cordas vocais, o ar que vem dos pulmões passa por elas e as faz vibrar. A tensão nessas cordas é o que vai definir o tom. Mais tensas, um som mais agudo, mais relaxadas, um som mais grave. E esse som bruto depois é moldado em palavras pela nossa boca, língua e lábios. Bom, ao final dessa jornada, fica muito claro que o caminho que o ar faz antes de chegar nos pulmões não é nem um pouco passivo. Pelo contrário, é um processo ativo, sofisticado e, claro, absolutamente essencial para a nossa vida. Resumindo a ópera, o nariz funciona como um filtro e um aquecedor. A faringe atua como uma encruzilhada super inteligente. E a laringe protege as vias aéreas e ainda nos dá o poder da fala. É uma verdadeira sinfonia de funções acontecendo a cada respiração. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Mais de 20.000 vezes por dia. Sem que a gente precise nem pensar a respeito, esse sistema todo executa suas múltiplas tarefas com perfeição. Isso nos faz pensar que outros milagres silenciosos acontecem dentro de nós a cada momento que a gente simplesmente nem se dá conta.